Eis que nós estamos desenvolvendo nossos sistemas e a galerinha de segurança vem e cuidado para não instalar uma biblioteca que tenha vulnerabilidade. Tá, mas como que diabos eu vou saber se uma biblioteca tem ou não tem vulnerabilidade? E aí pessoas, beleza? Eu sou o Ben Yuri e este é o Guia de AppSec, onde a gente compartilha conhecimento sobre desenvolvimento seguro. É muito comum quando nós estamos desenvolvendo nossos sistemas que nós utilizemos bibliotecas de terceiros, como React, Express, Angular, Flask, etc. Na verdade, hoje 80% do código dos nossos sistemas é composto por bibliotecas de terceiros. E é óbvio que nós também teríamos ameaças nesse contexto. E para ser bem sincero, as principais são duas. O que é muito comum dos atacantes que querem atacar especificamente essa parte dos pacotes, das libs, etc, tá? Eles clonam o repositório original, por exemplo, do Jinja, e eles trocam alguma letra no meio. Algo que fique parecido. Muito comum em ataques de phishing na URL, né? Por exemplo, você pegar a URL de um e-commerce e trocar um I por um 1, trocar um O por um 0 e assim por diante. O mesmo acontece quando a gente fala dos pacotes. Copia-se o código original, que é open source na maioria das vezes, pega a função principal ou alguma função muito importante desse pacote, altera ela para que seja executado algum comando na máquina e disponibiliza, sobe esse pacote para o NPM ou para o pip com outro nome trocando alguma letra. Esse é o primeiro ataque muito comum. E aí quando a gente vai instalar a biblioteca, o que a gente faz? A gente acaba instalando com o nome errado ou com uma letra errada e dá tudo certo, afinal foi clonado do pacote original, vai funcionar. Mas quando executamos uma parte ou chamamos algum método, alguma função específico dessa biblioteca, além da função original ser chamada do código oficial, teremos também alguma execução a mais, algum bash, alguma execução de script ou mesmo download de um ransomware sendo executado em paralelo. Este é o primeiro problema que nós temos que cuidar. Nada impede que pesquisadores de segurança, bug hunters ou até mesmo os próprios desenvolvedores encontrem vulnerabilidades na lib. Nesse momento, será criado um registro de vulnerabilidade, uma CVE, dizendo que, olha, esta lib, nesta versão, tem tal ou tais vulnerabilidades. Se já tiver uma correção pronta, algum fix que já foi lançado numa nova versão, também vai ter a nota de, por favor, atualize para a versão XYZ. Isso é muito comum, é por isso que nós precisamos estar atentos não só nas bibliotecas que nós estamos querendo instalar, mas também naquelas que nós já instalamos. Por quê? Hoje pode ser que não tenha nenhuma vulnerabilidade na nossa biblioteca queridinha que a gente gosta de utilizar, mas nada impede que um pesquisador, um bug hunter ou até mesmo alguém descubra que atacantes estão lançando formas de explorar uma vulnerabilidade em alguma biblioteca lá nos fóruns da Dark Web, Deep Web, etc. Nada impede que isso aconteça amanhã, nada impede que isso aconteça daqui a 2 semanas ou 3 semanas. E nesse momento, a sua aplicação já vai estar em produção, já vai estar rodando em ambiente produtivo e podendo, e de certa forma uma hora vai, ser alvo de ataques que vão explorar essas vulnerabilidades. Por isso que não só o cuidado no momento de instalar a biblioteca é importante, como também manter um monitoramento nas bibliotecas que nós já temos instaladas nos nossos sistemas é crucial. E agora nós vamos ver uma das formas, e existem várias formas, tá? De fazer isso, que é utilizando o Google OSV, para que a gente possa detectar se uma biblioteca que a gente quer instalar tem vulnerabilidade ou não, e verificar se as libs que nós já temos instaladas no nosso sistema também possuem vulnerabilidades. O que é o OSV? O OSV é uma base de dados criada pelo Google com fontes de diversos lugares que cataloga vulnerabilidades de componentes open source. E para utilizar eles é muito simples. Vamos começar com o primeiro exemplo, que é: tenho uma biblioteca e quero saber se ela está vulnerável ou não.
Para verificar se uma biblioteca possui ou não vulnerabilidades, nós não precisamos instalar nada na nossa máquina. Tudo que a gente precisa fazer é uma requisição para a API do OSV. E como funciona essa requisição? Ela é do tipo POST com um JSON no body. E esse JSON possui 3 principais informações. Primeiro, qual que é a versão da biblioteca que a gente está pesquisando. E no package, qual que é o nome da biblioteca, nesse nosso exemplo, Jinja 2. E qual é o ecossistema dessa biblioteca. Como a gente vai instalar ela via Python, né, a biblioteca de Python que a gente está falando, é o PyPy ecossistema, porque nada impede de existir um Jinja 2 no ecossistema NPM, por exemplo. Tá? Então por isso nós colocamos essas 3 informações. Feito isso, nós vamos fazer o request para essa API aqui específica do OSV. Ela vai nos retornar um JSON. Então eu estou utilizando o JKey para formatar esse JSON. Se você não conhece o JKey, vale a pena, olha que é uma ferramenta indispensável para quem lida com JSON na linha de comando, no terminal, tá? E depois disso, esse resultado depois de formatado, eu estou jogando ele para um arquivo chamado googleosv.json na nossa área de trabalho. Então, bora lá. Feito! Obtivemos a resposta aqui do OSV e ele já está no nosso arquivo na área de trabalho. Vamos explorar um pouquinho mais esse JSON para ver como ele é. Para explorar o conteúdo do nosso arquivo JSON que retornou da API do OSV, eu vou utilizar o JSON Hero. O JSON Hero é uma tool online que nos permite navegar pelo JSON de forma interativa. Vale muito a pena, tá? Então vamos lá. Qual que é a estrutura desse JSON? Primeiro vai vir um array com todas as vulnerabilidades. O que isso significa? Que naquela versão do Jinja 2 que nós pesquisamos, possuem 9 vulnerabilidades. E cada uma delas está descrita aqui. Vamos ir uma por uma, pelo menos para que você entenda a estrutura. Indo na primeira vulnerabilidade, nós temos os seguintes campos. O ID dessa vulnerabilidade, um título resumido, os detalhes, um alias, que pode ser qualquer apelido ou qualquer outro tipo de informação, afinal também é um array, e nesse caso é a CVE 2019-10906. Lembra quando eu te comentei que o OSV busca de diversas bases de dados diferentes? Bem, cada uma dessas bases de dados possui informações em formatos distintos. Então, você vai encontrar esse tipo de informação muito vinculado a essa base de dados aqui. Mas qual que é essa base de dados, Benhur? É o GitHub Security Advisors. Tá? Agora nós temos data de modificação, data de publicação e aqui Database Specific, que é o quê? Informações específicas dessa base de dados aqui. Que é alguns links de CWS, nesse caso não tem nenhuma. Qual que é a severidade? Severidade alta se o GitHub já revisou. Já revisou sim. Depois nós temos algumas referências, que são links específicos para mais informações sobre essa vulnerabilidade. Descendo um pouquinho mais, nós temos um campo que talvez seja o mais importante, que quais são as versões afetadas por essa vulnerabilidade. Dentro de Affected and Versions estão todas as versões que essa vulnerabilidade está presente. E aqui, perceba que nós temos este campo Fixed 2.10.1. Significa que, se nós quisermos corrigir esta vulnerabilidade em específico, a gente precisa migrar para a versão 2.10.1. Aqui embaixo nós temos outras informações específicas, mas essas são as mais importantes. Agora, uma coisa que você vai perceber é que nem todas as vulnerabilidades possuem a mesma quantidade de campos. E isso se dá porque, como o Google precisa buscar essas informações em distintas bases de dados, também tem distintas informações em cada uma dessas bases. Por exemplo, vamos na vulnerabilidade ID5, que só possui 8 campos, diferente de 11 campos, que é o que a gente buscou do GitHub Advisors. Aqui já é a base de dados PySec, já é uma base de dados diferente. Por exemplo, já não tem o campo Summary, só tem o Details. Continua tendo no LSs aqui o CVE, então ainda continua isso aqui. Temos as referências? Temos também. Agora, se a gente vir em Affected, a gente tem um pouquinho mais de informação nesse caso aqui. Não significa que não tenha no outro, mas, por exemplo, dentro de ranges, aqui é tudo que é afetado pela vulnerabilidade, né? Nós temos aonde que foi corrigido, lá no Git e o commit especificamente. Então, se você quiser ver o commit, aonde foi corrigida essa vulnerabilidade, você tem essa informação. E aqui continua com a parte do Fixed para 2.7.3, se você estiver numa versão e quiser corrigir especificamente essa vulnerabilidade.
Continuamos com as versões afetadas e agora um pouquinho menos de informação aqui. Mas perceba que o principal nós temos, que é o que é a vulnerabilidade, qual que é a CVE, quando que ela foi publicada e qual versão que a gente precisa corrigir, quais versões que são afetadas. Isso que é o principal a gente tem. E isso não difere para todos os outros campos. O principal tem aqui. Você consegue ver na documentação específica do OSV quais que são os campos que são obrigatórios e quais são os campos que vão mudar de acordo com a base de dados que você tem. Mas, resumindo, você entendeu. Esse arquivo vem com todas as vulnerabilidades. Então, bem, como que eu sei se tem vulnerabilidade ou não? Simples, você fez a request para a API do OSV, se voltou itens aqui nas vulnerabilidades, você tem vulnerabilidades. Aí cabe a você ver cada uma delas e então decidir se vai seguir com elas ou não. A recomendação é que sempre utilize uma versão que não tenha nenhuma vulnerabilidade, que normalmente é a versão mais recente do pacote. Beleza, você viu como pesquisar por uma biblioteca se ela tem vulnerabilidade ou não utilizando o Google OSV. Agora vou deixar um tema de casa para você. É possível que você utilize ele também via linha de comando. E para isso, tudo que você precisa fazer é ter o Go instalado. Depois que você instalar o Go, você pode instalar a ferramenta do OSV para a linha de comando. E nele é possível pesquisar por duas questões bastante importantes. Dá para fazer mais? Dá, mas duas importantes. Primeiro, pesquisar vulnerabilidades em todas as bibliotecas que estão nos arquivos de lock. Por exemplo, package JSON lock. Ou até mesmo um arquivo de SBOOM. Vamos falar de SBOOM em um outro vídeo, supply chain, essas coisas todas aí, tá? E você também pode rodar ele em uma pasta de forma recursiva e ele vai ver todos os arquivos que possuem essa listagem de bibliotecas e pesquisar se alguma delas possui alguma vulnerabilidade, beleza? Fica de tema de casa essa para você. Não esquece de se inscrever no canal, dá um like no vídeo se você curtiu, deixe seus comentários se você quiser saber mais de alguma coisa que a gente não explicou nesse vídeo e cuide muito bem das suas bibliotecas. Isso vai resolver muito problema e tirar muita dor de cabeça. Se você automatizar esse processo, então, quando surgir mais um Log4j no final do ano, você vai estar um passo à frente e não vai passar tanta dor de cabeça para ter que ficar resolvendo isso durante o Natal, né? Então, um abraço para você e até a próxima!